Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem como título Dons do Jesus Exaltado. Me chama a atenção aqui que foi através da exaltação de Cristo que ele nos concedeu os dons. Se ele não tivesse sido exaltado, os dons não teriam sido concedidos. Sabe, tudo na verdade está centralizado em Cristo. Nós vimos, o autor da lição chegou a dizer aqui, em outros dias, que a carta aos Efésios é uma carta enxertada de Cristo. E de fato isso é verdade. Sabe, eu estou para comprar um livro chamado E se Jesus não tivesse nascido? Irmãos, quanta coisa estaria pior do que nós estamos vivendo hoje. Mas quando chegar o livro, eu vou mostrar para vocês que eu fiquei deslumbrado com esse material, ouvi já orientações sobre esse livro. Então, assim, se Cristo não tivesse vindo, se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse ressuscitado e se ele não tivesse sido entronizado e exaltado nos céus, nada disso aconteceria. Então, assim, a exaltação de Cristo é pelo que ele fez, é pelo que ele manifestou, é pelo que ele realmente interviu em nossa causa. E aqui nós entendemos o seguinte: fazendo uso da linguagem poética de Salmo 66, perdão, Salmo 68, verso 18, o Salmo faz menção, irmãos, a um conquistador, a um rei que pega os seus inimigos e faz uso dos espólios, ou seja, as sobras, tudo aqueles materiais que ficam com os seus oponentes. Então eles ficam para si. O salmista usou ou cantou esse hino com esse propósito, embora o hino ou os salmos, né, ele é um salmo messiânico, é um salmo que também faz menção a Cristo. A Bíblia em todas, irmãos, ela se completa. É um texto que leva a outro texto, que tem ligação entre si. E aqui, quando Paulo faz uso desses elementos do Salmo 68, ele então começa a dizer o seguinte: quando Cristo vem aqui, ele levou os cativeiros para ele, levou os prisioneiros para ele, os que eram cativos. E olha só esse texto, na nova versão transformadora, diz assim, ó, é, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Os prisioneiros que eles de fato concederam eram aqueles que estavam cativos por Satanás. O comentário bíblico adventista, quando comenta sobre isso, ele chega a citar, eu acho que eu falei isso para vocês ontem, sobre Mateus 27, que na ressurreição de Cristo ele levou consigo muitas pessoas. E aqueles grupos ali que ressuscitaram com Cristo, eles não voltaram a morrer. Você pode ler isso em Mateus capítulo 27 e os últimos versículos do capítulo 27 de Mateus. Ali há uma descrição de que aqueles que ressuscitaram com Cristo foram vistos por muitos. Ellen White, quando comenta sobre isso, ela chega a dizer assim, ó, a diferença entre, ou seja, comparado à da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, perdão, a filha de Jairo, o próprio Lázaro, que ressuscitou e voltou a morrer, esses aqui não morreram. Cristo agora, de fato, trouxe aniquilação para a morte. É como se Cristo matasse a morte. E eu acho interessante a maneira como o Hernandes Dias, em seu livro chamado Salmos, o livro das canções, esse livro aqui, citando Charles Spurgeon, olha o que, é que ele fala aqui, ó. Jesus tomou o território do inimigo, enorme grupo de pessoas como troféu da sua graça. Olha que coisa interessante e poderosa. De acordo com o caráter gracioso de seu reinado, sucede que ser levado em cativeiro por ele é cessar o nosso cativeiro, ou o próprio cativeiro ser levado cativo. Ou seja, Cristo pegou o cativeiro e levou cativo. Mais adiante, é como se Jesus matasse a morte. Era como se ele sepultasse a sepultura. E Cristo realmente fez isso. Quando ele veio a este mundo e foi ascendido aos céus, ele aniquilou, ele destruiu aquele que causava destruição. Ou seja, Cristo sepultou a morte, sepultou a sepultura, Cristo matou a morte, ele trouxe de fato, ele levou à prisão o que era cativeiro. Você nota que há uma situação entre o que o inimigo tinha poder e o que Cristo de fato realizou. Então, assim, o que Cristo fez, irmãos, foi destruir tudo aquilo que o diabo levava cativo, tudo aquilo que ele tornava a pessoa cativeira. Até então, nenhuma pessoa tinha vivenciado ou presenciado uma ressurreição naquele aspecto. É claro que nós acreditamos que Moisés foi ressuscitado de acordo com a carta de Judas.
Então, assim, aquela ressurreição que aconteceu não foi notória aos outros. Esses aqui foi perceptível a todos. E é como se fosse, na verdade, e Ellen White confirma isso, uma parcialidade da ressurreição especial. Porque essa ressurreição aqui foi uma ressurreição que não nos levou mais à morte. Muito pelo contrário, levou à vida eterna. Então, aqui nesse aspecto, nós entendemos o seguinte: quando Cristo vai aos céus e ele é ascendido até lá, o Espírito Santo então é derramado e concede dons. E os dons aqui, irmãos, são chamados de dons missionários, que são eles. Ele fala aqui, ó, apóstolos ou apostolado, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que me chama a atenção é que ele fala da causa. Qual é a causa desses dons? E aqui ele fala aperfeiçoamento, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo. E quando ele chega a dizer assim, ó, para que sejais perfeitos, ou para que sejais maduros, a expressão maduros ali vem do grego teleos, que quer dizer completo. Lembra daquele termo usado para Jó, quando fala assim, havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro. O íntegro ali, no original hebraico, é tan. Tan, no hebraico, é o teleos do grego. O que está sendo dito ali é, havia um homem perfeito, um homem completo, um homem maduro. E de fato Jó assim o era. Aqui é a mesma coisa. Os dons têm um propósito de amadurecer, têm os propósitos de nos tornar perfeitos em Cristo através da exerção daquilo que Ele nos deu. Então agora eu tenho que parar e pensar o seguinte: se os dons é para a edificação da igreja, e a edificação tem a ver com construção, tem a ver com refazer, e eu preciso levar em consideração que se eu exercer os dons que Deus me concedeu, eu vou ser de fato construído para a honra e glória do nome dele. Então o meu apelo aqui a você é: exerça os dons que Deus lhe concedeu. Aproprie-se da dádiva do Senhor para o aperfeiçoamento da sua vida espiritual. E com certeza sua vida será bem diferente. Assim como nós acreditamos que o dom profético foi ministrado em Ellen White, ainda que temos essa concepção, jamais, jamais esse dom deve ser utilizado, ou melhor dizendo, essa condição deve ser utilizada para passar por cima do livro sagrado. Nenhuma visão, irmãos, passa por cima da Bíblia, deve confirmar a Bíblia. E aqui, ele cita aqui uma expressão do Urias Smith, quando em seu livro chamado Descartamos a Visão, Endossando as Visões. Pensa bem, descartamos a Bíblia, perdão. Descartamos a Bíblia endossando as visões? Claro que não. Nunca devemos dar tanto crédito ao que as visões parecem para descartar a Bíblia. A Bíblia é autoridade para tudo. Se qualquer visão, qualquer situação for contrária a ela, deve de fato ser descartada. O próprio Paulo falou aos Gálatas, né? Ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, venha pregar um evangelho que está além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1 e o verso 8. E aqui, o meu apelo para vocês é, para todos nós, exerçamos os dons que Ele nos deu, para que em nós haja aperfeiçoamento, em sua igreja haja edificação ou crescimento, e assim sendo, todos possamos ser úteis na causa de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos faça valer esse propósito do Cristo exaltado e o dom que Ele nos deu pela sua exaltação. Que se você o fizer, irmãos, com certeza, em Cristo, você também será exaltado. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela dádiva dos dons que o Senhor nos deu. Cristo foi exaltado e, através da sua exaltação, Ele concedeu o Teu Espírito, e o Teu Espírito nos concedeu os dons espirituais. Nos ajuda a fazermos bom uso deles, para que cresçamos, aperfeiçoemos e tornamos maduros para a honra e glória do Teu nome. Perdoa nossos pecados, abençoa os Teus filhos, Senhor, que vão assistir este vídeo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se inscreva em nosso canal, irmãos. Compartilhe nossos vídeos e curta para que ele possa alcançar um número maior de pessoas, se assim Deus nos conceder essa permissão. Deus abençoe vocês e um bom restante de dia em sua presença. Até o próximo estudo.